Quando o ano se aproximava do fim, e as noites ficavam mais silenciosas, como se o próprio tempo respirasse mais devagar. Muitos gostavam de se reunir para relembrar histórias antigas, aquelas que atravessaram gerações, e carregavam dentro de si um pedaço da alma do Brasil. Diziam que quando dezembro chegava os contos passavam a soar diferentes, talvez porque as pessoas estavam mais abertas a ouvir, talvez porque o calor do verão, misturado à expectativa de um novo ciclo, despertasse uma sensibilidade que ficava escondida durante o resto do ano. E era justamente nesse clima que surgia a pergunta que sempre retornava, inevitável como o próprio calendário: de onde vieram os mitos e o folclore brasileiro? A resposta, claro, nunca cabia em poucas palavras, porque ela começava muito antes do país existir. Muito antes de qualquer bandeira tremular ao vento. Começava nos lugares onde as primeiras vozes ecoaram na mata, onde fogueiras ancestrais iluminavam rostos atentos, onde cada sombra podia ser um aviso, uma presença ou um mistério. Diziam os antigos que os mitos não nasciam do nada. Eles eram sementes lançadas pelo medo, pela curiosidade, pela necessidade de explicar aquilo que os olhos viam, mas a razão não alcançava. Para entender o folclore brasileiro, era preciso voltar no tempo, antes dos portugueses atravessarem o oceano, antes mesmo de imaginarem que haveria um mundo inteiro do outro lado. As tribos que ocupavam estas terras já tinham seu próprio universo simbólico, cheio de encantados seres que habitavam matas, rios, ventos e trovões. Para eles, nada era apenas o que parecia ser. A floresta tinha voz, o rio tinha memória, o céu tinha humor. A natureza era viva, soberana, capaz de abrigar espíritos protetores e entidades perigosas. Relatos falavam de criaturas que surgiam para ensinar, outras para punir, outras simplesmente para manter viva a noção de que o mundo era maior do que qualquer entendimento humano. Quando os primeiros povos observavam fenômenos que não compreendiam, davam-lhes personalidade, intenção, propósito. Se uma tempestade devastava suas roças, não era apenas vento, era um espírito irritado. Se uma caça sumia de repente, não era azar, era um protetor da mata que exigia respeito. Assim, cada perigo natural se tornava personagem, e cada personagem se tornava parte de um grande tecido de histórias. A transmissão oral era a única forma de preservação, e por isso cada história jamais permanecia exatamente igual. Crescia, ganhava novos detalhes, se moldava aos medos e esperanças do momento. E quanto mais antiga a história, mais profunda parecia. Por isso, se dizia que o folclore não apenas explicava o mundo, ele ajudava a mantê-lo em equilíbrio. Com a chegada dos colonizadores portugueses, um novo conjunto de crenças atravessou o mar junto com eles. Vieram histórias de criaturas medievais, lendas europeias, superstições carregadas de fé e temor. Os portugueses possuíam uma longa tradição oral, com monstros que habitavam bosques, figuras que puniam crianças, espíritos que rondavam igrejas e cemitérios. Alguns dos primeiros relatos europeus descreviam mares repletos de criaturas impossíveis. E muitos marujos acreditavam sinceramente que o oceano escondia seres dispostos a devorar embarcações inteiras. Ao pisarem em terras brasileiras, esses homens trouxeram consigo seus medos e também sua imaginação. E, como todo imaginário poderoso, ele começou a se misturar ao imaginário que já existia aqui. A terceira peça fundamental dessa mistura viria logo depois, trazida à força, mas nunca silenciosa, as crenças africanas. Povos de diferentes regiões do continente, arrancados de suas casas e submetidos à escravidão, trouxeram consigo memórias, cantos, mitos, orixás, espíritos da natureza, entidades que caminhavam entre mundos. Embora proibidos por muito tempo de expressar suas tradições abertamente, encontraram maneiras de manter viva sua espiritualidade, adaptando histórias, camuflando símbolos, preservando o que podiam na parte mais íntima da alma. E foi nesse encontro intenso, doloroso e inevitável entre indígenas, portugueses e africanos que começou a nascer o folclore brasileiro como hoje o conhecemos. Esse encontro, entretanto, nunca foi simples. Imaginar três mundos tão distintos ocupando o mesmo espaço é perceber como o Brasil se formou não em linhas retas, mas em curvas, desvios
tensões e abraços inesperados. Cada grupo trazia consigo sua forma de interpretar o invisível, e esses olhares diferentes se chocavam e se combinavam em histórias novas. Por isso muitas lendas brasileiras têm traços tão diversos. Algumas parecem europeias, outras indígenas, outras africanas, e várias carregam elementos de todas ao mesmo tempo. Diziam que o Saci, por exemplo, tinha raízes em mitos indígenas sobre espíritos travessos da mata. Mas sua figura só se consolidou quando se misturou a elementos africanos, especialmente a ideia de entidades brincalhonas que gostam de testar a astúcia humana. Com o tempo, ganhou também características trazidas pelos europeus, como o gorro, que remete às histórias de duendes e seres mágicos da Península Ibérica. Assim, um personagem completamente brasileiro emergiu dessa fusão, símbolo de resistência e malícia, capaz de assombrar viajantes e rir das próprias travessuras. Da mesma forma, o Curupira, com seus cabelos de fogo e pés virados para trás, era o guardião da floresta, criado pelos povos originários. Representava a força de um território que não aceitava o desrespeito. Quem caçava além do necessário, quem derrubava árvores sem pedir licença, encontrava o rastro invertido do Curupira, que confundia os invasores até que se perdessem na mata. No entanto, conforme novas culturas chegavam, novas interpretações surgiam. Alguns passaram a ver o Curupira como um espírito parecido com seres europeus protetores da natureza. Outros enxergavam nele a firmeza de ancestrais que se recusavam a desaparecer, mesmo em tempos de grande transformação. E havia ainda histórias como a do Boto, que nasceu das observações dos povos amazônicos sobre o comportamento misterioso desse animal e se transformou profundamente com a influência das comunidades ribeirinhas, das tradições africanas e do imaginário cristão trazido pelos portugueses. O boto sedutor que toma forma humana em noites de festa é uma criação tão brasileira quanto o próprio rio Amazonas, símbolo da forma como o folclore transforma algo comum em extraordinário, costurando medos, desejos e moralidades em um só enredo. Ao longo dos séculos, enquanto o Brasil crescia, se urbanizava e se reinventava, as lendas também mudavam. Algumas ganharam força, outras se dissolveram no tempo. Algumas foram reinterpretadas, algumas renasceram com nova roupagem. O folclore nunca foi estático. Ele respirava junto com o povo, absorvia suas alegrias, seus traumas, suas mudanças. É por isso que histórias tão antigas continuavam vivas, mesmo em épocas mais modernas, carregando consigo um tipo de sabedoria que não desaparecia com a chegada de novas tecnologias. Nas noites de dezembro, quando famílias se reuniam para celebrar o fim de mais um ciclo, era comum que essas histórias voltassem à tona. Mesmo quem não acreditava literalmente, nelas conseguia sentir algo especial ao ouvi-las. Talvez fosse a nostalgia de tempos em que as pessoas se reuniam ao redor do fogo. Talvez fosse a sensação de que, apesar de todas as mudanças, existia algo no imaginário brasileiro que permanecia firme, como uma raiz antiga, feita de memórias compartilhadas. Ou talvez fosse simplesmente porque, no final do ano, as pessoas se permitiam sentir de forma diferente, mais aberta, mais humana. Diziam que as lendas brasileiras tinham um papel que ia além do entretenimento. Elas ensinavam a respeitar a natureza, a conviver com o desconhecido, a entender que existem forças que não podem ser controladas. Também lembravam que o riso e o mistério têm lugar na vida. O Saci, por exemplo, fazia troça das certezas humanas, lembrando que não se deve levar tudo tão a sério. Já a Yara, com sua beleza perigosa, mostrava que nem todos os encantos do mundo são seguros. O Curupira ensinava responsabilidade, o Boto, prudência, a mula sem cabeça, consequência, o Boitatá, vigilância contra os incêndios que ameaçavam a mata. Com o tempo, estudiosos começaram a perceber que o folclore brasileiro era um retrato do próprio país, com suas contradições suas, mistura suas tensões e sua criatividade inesgotável. Cada mito funcionava como uma janela para entender o comportamento humano, refletindo medos coletivos e esperanças profundas. Por isso se dizia que quando alguém contava uma lenda, estava, na verdade, revelando mais sobre si mesmo e sobre seu povo do que sobre criaturas sobrenaturais. A história falava de monstros, mas mostrava a humanidade. Falava de espíritos, mas revelava desejos. Falava de assombrações,
mas iluminava o que era real. Ao mesmo tempo, o folclore também era uma forma de resistência. Em épocas em que culturas eram reprimidas, quando tradições eram proibidas ou ridicularizadas, as histórias permaneciam, continuavam vivas em cantigas, em rituais, em conversas noturnas, e assim garantiam que as raízes do povo não fossem arrancadas completamente. A oralidade preservava o que os livros tentavam apagar. E o imaginário sobrevivia mesmo quando a realidade parecia tentar sufocá-lo. À medida que o Brasil entrava no século XX, novas mudanças começaram a ocorrer. As cidades cresceram. A industrialização acelerou. A rádio e a televisão passaram a influenciar a maneira como as pessoas consumiam histórias. Mas, curiosamente, isso não apagou o folclore, apenas o transformou. Personagens antigos começaram a aparecer em novas versões, às vezes mais leves, às vezes mais assustadoras, mas sempre reconhecíveis. O Saci ganhava novos traços. O Curupira se adaptava a desenhos animados, a Mula Sem Cabeça surgia em livros infantis, a Yara era reinterpretada em canções. E apesar das mudanças, a essência permanecia. O folclore continuava sendo um espelho da alma brasileira. Quando chegava o fim do ano, muita gente gostava de revisitar essas histórias para lembrar que, apesar de todas as dificuldades, existia beleza na cultura e força na memória. Era como se as lendas ajudassem a fechar o ciclo, trazendo um pouco de magia para dias que, de outra forma, seriam apenas datas no calendário. Alguns diziam que dezembro era o mês em que o véu entre o real e o imaginário ficava mais fino, permitindo que as histórias antigas fossem sentidas com mais intensidade. Outros acreditavam que era apenas a saudade, essa presença tão brasileira que tornava tudo mais profundo. E assim, enquanto a noite avançava e o céu estrelado brilhava sobre o país inteiro, quem contava as histórias sabia que elas não eram apenas lembranças do passado. Elas eram lembretes de quem o Brasil era, de onde tinha vindo e de como suas raízes eram profundas. O folclore não era apenas um conjunto de contos fantásticos. Era uma herança viva, uma ponte entre gerações, uma forma de compreender o mundo e também de celebrá-lo. Por isso, quando alguém perguntava de onde tinham surgido os mitos brasileiros, a resposta era sempre a mesma. Eles nasceram do encontro entre mundos, do choque de culturas, da necessidade de explicar o inexplicável. E continuavam vivos porque, no fundo, todos precisavam de histórias para seguir adiante. No fim daquela noite, quando as últimas palavras eram ditas e a chama simbólica das memórias começava a se apagar, quem a ouvia sentia algo diferente. Algo que não cabia em explicações simples. Talvez fosse a percepção de que cada mito carregava dentro de si uma verdade que não podia ser medida. Talvez fosse a certeza de que, mesmo em tempos modernos, o ser humano ainda precisava acreditar no invisível. Ou talvez fosse apenas a sensação calorosa de saber que, enquanto histórias assim existissem, o Brasil jamais seria apenas um lugar no mapa, mas um território vivo, cheio de alma, magia e mistério. E, antes que todos se despedissem para começar um novo ano, vinha sempre aquele convite suave, quase ritualístico, lembrando que histórias só sobrevivem quando são compartilhadas. Por isso, que continuassem ouvindo, contando, celebrando, curtindo, se inscrevendo, participando, porque o folclore brasileiro, como todo encanto verdadeiro, vive na boca e no coração de quem se permite acreditar. E que o novo ciclo trouxesse mais noites como aquela em que o passado, o presente e o futuro se encontravam na mesma fogueira simbólica, iluminando rostos, aquecendo almas e mantendo viva a magia que fazia do Brasil um país onde até o impossível... Você já viu um redemoinho no meio da estrada e sentiu um arrepio estranho? Já acordou com as coisas fora do lugar em casa e pensou, isso não pode ser obra de gente? Pois é, dizem que nesses momentos o Saci Pererê está por perto. Hoje você vai conhecer tudo sobre essa lenda, suas origens, seus poderes, as versões espalhadas pelo Brasil e até histórias reais de quem garante já ter cruzado com ele. O Saci é um jovem negro de uma perna só, sempre com seu gorro vermelho encantado. Esse gorro é a chave de seus poderes. Sem ele, o Saci perde toda a sua magia.
Travesso adora aprontar. Apaga o fogo do fogão, azeda o leite, some com objetos, dá nós na crina dos cavalos, assusta viajantes solitários e aparece no vento em forma de redemoinho. Dizem que quando você escuta um assobio misterioso no silêncio da noite, pode apostar. O Saci está por perto. A relação com o redemoinho. No imaginário popular, o redemoinho é quase um portal. É ali que o Saci se esconde, rodopiando sem ser visto. E o povo inventou formas de lidar com isso. Uma das mais famosas é jogar uma peneira no redemoinho para capturá-lo. Se conseguir, basta tirar o gorro vermelho para que o Saci perca seus poderes. Mas quem se atreveria? Afinal, ninguém sabe qual vingança ele pode preparar depois. Origens e influências. A lenda do Saci é resultado da mistura de 3 mundos. Indígena, os povos nativos já falavam de espíritos da floresta que pregavam peças nos caçadores. Africana. Da tradição iorubá vieram personagens malandros e brincalhões, parecidos com o Saci. Europeia. Dos portugueses herdamos a ideia de pequenos duendes e diabinhos. Essa fusão criou o Saci que conhecemos hoje, um símbolo da diversidade do Brasil. Variações regionais. Cada canto do país moldou o Saci à sua maneira. Sul do Brasil. O Saci era visto como um espírito maldoso, associado até ao diabo. Norte e Nordeste. A figura era mais leve, brincalhona, quase um moleque da floresta. Saci-Açu, uma versão gigante e assustadora, contada em algumas cidades do interior. Saci-Trique e Sassurá. Outras variações locais, cada uma com poderes e temperamentos diferentes. Essas diferenças mostram como o mito se adaptou ao imaginário de cada região. Histórias populares. Muitas famílias brasileiras têm relatos curiosos sobre o Saci. No interior, dizem que ele adora roubar fumo de rolo e cachimbos dos lavradores. Outros juram que já encontraram o leite coalhado ou o arroz queimado por culpa dele. E tem quem garanta que ouviu gargalhadas vindas de um redemoinho sem ninguém por perto. Essas histórias dão ao Saci um caráter quase cotidiano. Ele pode estar em qualquer lugar, na vida de qualquer um. O Saci na cultura brasileira, além do folclore oral, o Saci ganhou espaço em livros, como nas histórias de Monteiro Lobato, onde virou um personagem carismático e popular do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele também se tornou símbolo cultural. Em 2005, foi criado até o Dia do Saci, comemorado em 31 de outubro, como uma forma de valorizar nossa própria cultura diante do Halloween. Simbolismo. O Saci não é apenas um moleque travesso. Ele representa a malandragem brasileira, a esperteza, o improviso. É aquele espírito que bagunça, mas também ensina que nem tudo deve ser levado a sério. Em um país formado por tantas culturas, o Saci é um retrato perfeito da mistura, da resistência e da criatividade do povo. O Saci, hoje mesmo em tempos modernos, o Saci continua vivo. Ele aparece em livros, músicas, animações e até em debates culturais. Muitos grupos defendem que sua lenda precisa ser mais valorizada para que não caia no esquecimento diante de personagens estrangeiros. E no fundo, o Saci continua com seu papel. Aquele que incomoda, que desafia, que faz rir, mas também faz pensar. Então, da próxima vez que você vir um redemoinho ou ouvir um assobio no escuro, lembre-se, pode ser só o vento, ou pode ser o Saci. Mais do que uma lenda, ele é um pedaço da nossa identidade. Uma mistura de culturas, um símbolo da travessura e da liberdade do espírito brasileiro. E você, acredita no Saci? Já viveu alguma experiência que poderia ser obra dele? Conta aí nos comentários porque eu quero muito saber. Se gostou dessa viagem pelo folclore, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas histórias. Nos vemos no próximo vídeo e cuidado com o vento porque nunca se sabe onde o Saci pode aparecer. Você já ouviu falar de uma criatura que protege as florestas, tem os pés virados para trás e um assobio capaz de deixar qualquer caçador perdido para sempre? Pois é. Hoje vamos mergulhar na lenda do Curupira.
um dos personagens mais assustadores e ao mesmo tempo fascinantes do folclore brasileiro. Prepare-se, porque essa história vai mexer com a sua imaginação e pode até mudar a forma como você enxerga a floresta. O Guardião da Floresta. Dizem que o Curupira surgiu há séculos, quando os primeiros povos indígenas começaram a perceber que algo, ou alguém, protegia a mata. Muitos caçadores relatavam que, ao tentar caçar além do necessário, estranhos barulhos os cercavam e pegadas confusas surgiam no chão, sempre apontando para a direção contrária. Mas quem é, afinal, o Curupira? Ele é descrito como um ser de estatura baixa, cabelos cor de fogo e pés virados para trás. Essa última característica é seu maior truque. Ao deixar rastros na floresta, engana qualquer um que tente segui-lo, levando caçadores para caminhos sem volta. E o mais curioso, apesar de parecer um monstro, ele não ataca quem respeita a natureza. Sua fúria é reservada apenas para aqueles que destroem a floresta sem necessidade. Uma história de caçadores. Há uma narrativa muito conhecida no interior do Brasil. 2 homens decidiram se aventurar na mata para caçar mais do que precisavam. Afinal, queriam vender carne na feira e encher os bolsos de dinheiro. Um velho da vila alertou: "Cuidado, porque a floresta não perdoa. O Curupira está sempre de olho em quem se acha mais esperto que ela." Eles riram, claro. Mas na noite seguinte, quando adentraram fundo na mata, começaram a ouvir um assobio. Um som fino, agudo, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Quanto mais tentavam encontrar a origem, mais se perdiam. Suor frio escorria, e os caminhos que antes conheciam pareciam desaparecer. Quando olharam para o chão, viram pegadas, mas todas viradas ao contrário. Um deles entrou em desespero. O outro, mais teimoso, insistiu que continuassem. Resultado, um deles nunca mais voltou. O outro apareceu dias depois, completamente desnorteado, jurando que tinha visto olhos vermelhos brilhando no escuro e cabelos em chamas desaparecendo entre as árvores. Significado da lenda. O Curupira não é apenas um conto para assustar crianças. Ele é um símbolo da proteção da natureza. Na cultura indígena, a floresta é sagrada, e o Curupira existe para lembrar que a ganância humana tem limites. Cada vez que você ouve a lenda, percebe que ela carrega uma mensagem poderosa. Respeitar a natureza é respeitar a própria vida. Outros relatos e curiosidades. Em algumas regiões, o Curupira não aparece sozinho. Ele pode andar em bandos, multiplicando pegadas para confundir ainda mais os caçadores. Seu assobio é tão agudo que não há como identificar de onde vem. Quem tenta segui-lo enlouquece. Muitos moradores antigos juram que já encontraram rastros estranhos no chão da floresta, sem conseguir explicar como apareceram. E você, acreditaria se visse uma pegada virada para trás, bem diante dos seus pés? A lenda do Curupira é mais do que uma simples história de terror. Ela é um aviso. A floresta tem dono, e esse dono não perdoa quem tenta destruí-la. Então, da próxima vez que você entrar em uma mata, lembre-se, caminhe com respeito, leve apenas o necessário e fique atento, porque talvez, só talvez, o Curupira esteja observando você neste exato momento. Se gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de mistério e folclore. E aproveita para assistir o vídeo sobre outra criatura assustadora, o lobisomem, que também anda deixando rastros misteriosos por aí. Até a próxima, e cuidado com os assobios da floresta. Você já ouviu falar de uma bruxa velha com cara de jacaré, cabelos desgrenhados e risada apavorante? Uma criatura que aparece de madrugada para levar crianças desobedientes? Pois é, essa é a Cuca, uma das lendas mais temidas do folclore brasileiro. E hoje você vai conhecer suas origens, seus poderes, as histórias mais arrepiantes e até como essa figura foi usada para ensinar,
assustar e educar gerações inteiras. A Cuca é descrita como uma velha bruxa com corpo de mulher e rosto de jacaré que não envelhece nunca. Vive em cavernas, florestas escuras ou em casas abandonadas. Na tradição popular, ela é a criatura que pega as crianças desobedientes. Não dorme nunca, passa as noites espreitando os pequenos que não obedecem aos pais. O que a torna assustadora não é só sua aparência monstruosa, mas o fato de representar o medo da infância. O medo de dormir, de ficar sozinho, de ser levado à força por algo misterioso. A história da Cuca é uma mistura de culturas. Portuguesa. Em Portugal já existia a coca, um monstro usado para assustar crianças. Africana. O contato com lendas de bruxas e feiticeiras deu à Cuca poderes mágicos e aparência mais assustadora. Brasileira. Aqui, a lenda ganhou elementos únicos, como o rosto de jacaré, e passou a ser usada em cantigas de ninar e histórias contadas à noite. A cantiga mais famosa diz: "A Cuca vem pegar", repetida por mães e avós para acalmar ou assustar as crianças na hora de dormir. A função da Cuca. A Cuca nunca foi apenas uma criatura de terror. Ela tinha também uma função educativa. Na época em que não havia televisão, internet ou livros infantis acessíveis, as famílias usavam histórias de medo para ensinar valores: dormir cedo, obedecer aos pais, não sair sozinho à noite. Assim como o bicho-papão, a Cuca servia como um lembrete de que havia consequências para a desobediência. A Cuca no folclore brasileiro, apesar de famosa como sequestradora de crianças, a Cuca também aparece em outras versões. Em algumas regiões é vista como feiticeira poderosa, capaz de lançar feitiços, controlar sonhos e manipular a mente das pessoas. Em outras, é um ser que vive à beira de rios e cavernas, sempre espreitando viajantes desavisados. Algumas histórias dizem que ela pode se transformar em animais, como coruja ou morcego, para vigiar suas vítimas à distância. A imagem da Cuca muda conforme a região, mas o medo é sempre o mesmo. Histórias populares da Cuca. Ao longo do Brasil, existem muitos relatos de encontros assustadores com a Cuca. A criança levada. Muitas famílias contam histórias de crianças que desapareceram misteriosamente à noite e que a Cuca pegou. O assobio da floresta. Em áreas rurais, dizem que a Cuca avisa sua chegada com um assobio rouco e arrepiante. Os sonhos ruins. Outros afirmam que ela entra no sono das crianças, causando pesadelos tão reais que parecem ataques verdadeiros. Essas histórias eram contadas de geração em geração, sempre como alerta para manter as crianças seguras. A Cuca em Monteiro Lobato. Foi com Monteiro Lobato que a Cuca ganhou ainda mais fama. No sítio do Pica-Pau Amarelo, ela aparece como uma das maiores vilãs, sempre tentando sequestrar a boneca Emília ou atrapalhar Dona Benta e Narizinho. Na TV, a Cuca ficou ainda mais popular, com sua aparência de jacaré assustador, voz grave e mágica poderosa. Essa versão marcou gerações e ajudou a manter a lenda viva até hoje. Simbolismo da Cuca. A Cuca representa medo, controle e disciplina. Para os adultos, era um recurso de autoridade. Para as crianças, um monstro real que habitava seus pesadelos. Mas, ao mesmo tempo, a Cuca é símbolo da criatividade brasileira, da forma como nosso povo adaptou mitos estrangeiros e deu a eles uma cara própria, misturando fantasia, medo e moralidade. A Cuca. Hoje mesmo no mundo moderno, a Cuca não desapareceu. Ela aparece em desenhos animados, músicas, filmes e até em memes na internet. Além disso, foi resgatada como ícone cultural, sendo lembrada em festivais folclóricos e até usada em debates sobre a importância de valorizar as nossas próprias lendas diante da invasão de personagens estrangeiros. E você, já teve medo da Cuca? Será que ela ainda ronda as noites, espreitando quem não obedece? A lenda da Cuca é mais do que um conto assustador. É parte da identidade brasileira, carregando séculos de histórias, medos e ensinamentos. Se você gostou dessa viagem pelo nosso folclore, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo,
Qual lenda você quer ver por aqui na próxima vez? Nos vemos no próximo episódio. E cuidado na hora de dormir, porque a Cuca pode estar te observando. Imagine sair de casa numa noite de lua cheia. O vento sopra frio, a cidade dorme em silêncio. Mas, de repente, você ouve um uivo distante. Ele vem de dentro da mata, se espalha pelos telhados e arrepia cada fio do seu corpo. Será apenas um cachorro vadio? Ou pode ser algo muito pior? Hoje vamos falar sobre uma das lendas mais assustadoras do folclore brasileiro e também uma das mais conhecidas no mundo, o lobisomem. Prepare-se, porque essa história pode mudar a forma como você encara as noites de lua cheia. A lenda do lobisomem existe há séculos e aparece em diferentes culturas. Na Europa, ele é descrito como um homem que se transforma em lobo nas noites de lua cheia. Já no Brasil, a lenda chegou com os colonizadores e se misturou com o imaginário popular, ganhando características próprias. Aqui, acredita-se que o lobisomem nasce da maldição. Alguns dizem que o sétimo filho homem de uma família pode se transformar em lobisomem. Outros afirmam que basta ser mordido ou arranhado por um lobisomem para carregar a sina. E o mais sombrio: a transformação acontece à meia-noite, quando o homem sai de casa, vai até uma encruzilhada, se arrasta até o chão, e ali começa o ritual involuntário de dor e fúria. Ossos se quebram, a pele se rasga e uma nova criatura emerge. O lobisomem não é apenas uma fera, ele é o reflexo da dualidade humana. Durante o dia pode ser um vizinho comum, alguém que você cumprimenta na rua, um conhecido da cidade. Mas à noite, sob a lua cheia, ele se transforma naquilo que mais aterroriza os moradores. Uma criatura faminta, de garras afiadas, uivos lancinantes e olhos que brilham no escuro. Essa dualidade faz com que ninguém nunca tenha certeza. Quem será o lobisomem da cidade? Será aquele homem estranho e solitário? Ou talvez alguém próximo que guarda esse segredo a cada ciclo lunar? Uma das histórias mais contadas vem do interior de São Paulo, em uma vila pequena no século XIX. Havia um homem conhecido como Seu Articulino, que vivia isolado, perto do cemitério. As pessoas cochichavam que ele era esquisito demais. Tinha sobrancelhas grossas, orelhas grandes e andava sempre encurvado. Certa noite, durante a lua cheia, um grupo de homens decidiu vigiar a casa dele. E o que viram ficou para sempre marcado na memória. À meia-noite, Articulino saiu de casa, foi até a beira do cemitério, olhou para a lua e começou a se contorcer. Seus ossos estalavam, seus braços cresciam, dentes pontiagudos rasgavam a boca, até que ele soltou um uivo que gelou a espinha de todos. O grupo correu em desespero, mas desde aquela noite, a cidade nunca mais foi a mesma. Essa narrativa é inspirada em contos populares brasileiros sobre lobisomens. O povo antigo acreditava que havia sinais para identificar alguém amaldiçoado. Sobrancelhas grossas que quase se unem, orelhas grandes e peludas, unhas que crescem rápido demais. E claro, um comportamento estranho nas noites de lua cheia. Alguns ainda dizem que o lobisomem evita o olhar direto, como se escondesse algo que não pode ser revelado. A lenda também fala sobre formas de defesa. O ferro é considerado mortal para o lobisomem. Facas, foices e até pregos podem afastá-lo. Rezar um Pai Nosso ao contrário era um costume popular em algumas vilas, acreditando que quebrava o encanto. Outra crença é que oferecer sal ao lobisomem pode libertá-lo momentaneamente da maldição. Mas atenção, quem é mordido ou arranhado pela fera carrega a sina para o resto da vida. E no próximo ciclo lunar, será a sua vez de uivar para a lua. O lobisomem não é apenas uma história para assustar. Ele representa os medos humanos mais antigos. O medo do desconhecido, o medo da própria natureza e, principalmente, o medo daquilo que existe dentro de cada um de nós. Essa lenda atravessou gerações, porque fala sobre a luta interna entre o homem e sua fera interior. Afinal, todos temos algo a esconder, uma sombra que evitamos mostrar.
O lobisomem continua sendo uma das lendas mais fortes e universais. Seja na Europa medieval, seja nos becos escuros de uma cidadezinha brasileira, sua presença sempre foi um aviso. Na lua cheia, cuidado com os uivos. E eu te pergunto, se nesta noite você ouvir um som distante ecoando pela rua, vai acreditar que é apenas um cachorro? Ou vai lembrar dessa história e fechar bem as portas? Se gostou dessa narrativa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar outras lendas de arrepiar. E aproveita para assistir o vídeo sobre a mula sem cabeça, outra maldição que aterroriza as madrugadas brasileiras. Até a próxima! E cuidado ao andar sozinho nas noites de lua cheia. Você já ouviu falar de um homem misterioso, elegante, que aparece nas festas ribeirinhas, conquista todas as mulheres e depois desaparece sem deixar rastro? Dizem que ele é, na verdade, um boto cor-de-rosa disfarçado de gente. Hoje vamos mergulhar em uma das lendas mais famosas da Amazônia, a lenda do boto. Quem é o boto? O boto é um golfinho de água doce que habita os rios da Amazônia. Mas, no imaginário popular, ele tem uma forma sobrenatural. Nas noites de festa, se transforma em um homem alto, bonito, sedutor e sempre usando um chapéu. O detalhe curioso é o chapéu. Ele serve para esconder o orifício respiratório do animal, que continua na testa, mesmo quando está em forma humana. Durante a festa, o boto conquista mulheres jovens, dança, canta e as leva para passear. Mas quando a noite termina, ele desaparece, voltando ao rio e à sua forma de golfinho. A função da lenda. A lenda do boto tem um papel muito interessante na cultura amazônica. Ela servia como explicação para gravidezes inesperadas. Quando uma jovem engravidava sem revelar quem era o pai, dizia-se que havia sido seduzida pelo boto. Assim, a culpa não caía diretamente sobre a moça. Era como se a responsabilidade fosse atribuída a uma força sobrenatural. Por isso, o boto não é apenas uma criatura lendária, mas também uma metáfora social. As transformações do boto. Dizem que o boto tem a capacidade de se transformar completamente em humano durante a noite, mas sua natureza animal nunca desaparece totalmente. Além do chapéu para esconder o respiradouro, algumas versões da lenda dizem que ele evita sair durante o dia, pois a luz do sol pode revelar sua verdadeira forma. Quando dança, seus movimentos são tão suaves que parecem hipnotizar quem o observa. Algumas mulheres que caem sob seu encanto ficam para sempre ligadas a ele, sonhando com o boto e sentindo sua presença, mesmo quando ele já voltou ao rio. Histórias populares. A Amazônia é cheia de histórias sobre o boto, o desaparecimento na festa. Muitos contam que, ao final da celebração, o homem misterioso desaparece repentinamente e no rio próximo, alguém vê um boto emergindo das águas. Os filhos do boto. Várias famílias dizem que crianças sem pai reconhecido seriam filhas do boto, explicando assim as origens misteriosas de muitas pessoas. A vingança do boto. Em algumas versões, quando um homem desconfia que sua esposa foi seduzida pelo boto e tenta enfrentá-lo, acaba amaldiçoado ou até mesmo puxado para o fundo do rio. Esses relatos, passados de geração em geração, mantêm viva a aura de mistério em torno do mito. O boto na cultura popular. A lenda ganhou força fora da Amazônia e chegou ao Brasil inteiro. Em músicas regionais, o boto aparece como símbolo de sedução e perigo. Na literatura, é descrito como um ser irresistível, mas também traiçoeiro. Até no cinema e em novelas, o mito já foi representado, sempre com esse misto de romantismo e medo. Além disso, em muitas festas folclóricas da Amazônia, encenações da lenda do boto ainda fazem parte das tradições locais. O simbolismo do boto. O boto representa vários elementos da cultura brasileira. Sedução e desejo. Um ser irresistível que encanta e conquista. Mistério e medo. Ninguém sabe quando ele vai aparecer, nem quem será sua próxima vítima. Justificativa social. A lenda protege a honra das mulheres
e cria uma explicação para situações que, em comunidades tradicionais, seriam mal vistas. Assim, o boto é tanto uma história fantástica quanto uma ferramenta cultural. O boto, hoje mesmo, com a modernidade, a lenda do boto continua viva. Ele aparece em festivais culturais, nas conversas de ribeirinhos e até em memes da internet. Em algumas regiões da Amazônia, ainda hoje as pessoas evitam nadar à noite nos rios, por medo de serem levadas pelo boto. E para muitas mulheres, especialmente as mais velhas, falar "o pai é o boto" continua sendo uma forma bem-humorada de lidar com segredos do passado. E você, acredita no boto? Será que ele realmente aparece nas noites de festa, seduzindo mulheres? Ou será apenas uma forma criativa do povo amazônico de explicar os mistérios da vida? O fato é que essa lenda mistura romance, mistério e medo, e continua encantando gerações até hoje. Se você gostou desse mergulho no folclore brasileiro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas histórias. E comenta aqui embaixo, qual lenda você gostaria de ver no próximo vídeo? Nos vemos no próximo episódio! E cuidado quando for nadar no rio, porque nunca se sabe se o boto está por perto. A história que vamos contar hoje é uma das mais emblemáticas do folclore brasileiro. A lenda do Negrinho do Pastoreio. Esta história nos leva a tempos antigos, nas fazendas do interior do Brasil, onde a vida era dura e as desigualdades sociais gritavam. Apesar de ser uma narrativa carregada de dor e sofrimento, também traz consigo uma mensagem de redenção, força e justiça. Em uma noite de céu estrelado, com a brisa suave soprando e o silêncio predominando, sentados à volta de uma fogueira, ouvimos o eco das histórias que se passaram. Entre elas, a do Negrinho do Pastoreio, um menino negro que enfrentou a crueldade da vida, mas no final se viu recompensado por sua fé e coragem. A vida no campo. O Negrinho e sua realidade. O Negrinho do Pastoreio era um garoto negro que vivia nas fazendas do sul do Brasil. Como muitos outros na época, ele trabalhava duro, pastoreando o gado, cuidando de tarefas pesadas e vivendo sob a constante vigilância de um patrão cruel e implacável. Sua vida era difícil e ele era tratado como um ser invisível, sem direitos, sem voz, sem humanidade. O Negrinho, que apesar da dureza de sua realidade, possuía um coração puro, não se entregava à tristeza, mas, ao invés disso, encontrava consolo nos pequenos momentos de liberdade. Ele, por vezes, se perdia nos campos, sentindo-se em paz enquanto os animais pastavam sob o céu azul. Ele também encontrava conforto nos relatos orais passados de geração em geração, que lhe falavam sobre força e perseverança, inspirando-o a continuar lutando. O desafio, a prova do Negrinho. O patrão da fazenda, um homem severo e impiedoso, decidiu colocar o Negrinho em uma prova impossível. Ele o mandou pastorear um rebanho de bois selvagens, animais de grande porte e força, que, além de difícil controle, estavam longe de serem amigáveis. O patrão sabia que era um desafio quase insuperável e esperava que o menino falhasse, talvez até morresse tentando. O Negrinho aceitou a tarefa com a coragem que lhe era peculiar. Mesmo sabendo da dificuldade que enfrentaria, ele não hesitou. Esse momento da história é emblemático porque representa o tema recorrente do folclore. A luta de um ser oprimido contra um poder que parece imbatível, mas que, através de coragem e fé, pode ser superado. O encontro com a Mãe Pretinha. Enquanto o Negrinho tentava controlar o rebanho de bois, ele se viu completamente perdido e desesperado. Foi então que, em meio à tormenta e ao medo, ele teve uma visão. Uma mulher negra, de aparência serena, apareceu diante dele. Ela era chamada de Mãe Pretinha e lhe ofereceu ajuda, mas com uma condição. A ajuda viria apenas se o Negrinho fosse fiel e obediente, sempre lembrando-se de sua missão e respeitando os caminhos da fé e da humildade. Mãe Pretinha, de acordo com algumas versões da lenda, era uma figura que representava o espírito protetor, uma entidade que surgia nos momentos mais difíceis.
para ajudar aqueles que eram justos e humildes. Ela era uma figura mística, ligada aos orixás e à religiosidade africana, e sua presença estava sempre associada à luta pela sobrevivência, à resistência contra a opressão, à recompensa e à transformação do negrinho. Com a ajuda de Mãe Pretinha, o negrinho conseguiu completar sua tarefa, controlando os bois selvagens e levando-os de volta à fazenda, à vista do patrão que não acreditava no que via. O negrinho, em seu esforço, não só superou o impossível, mas fez algo que ninguém mais seria capaz de fazer. Mas a verdadeira surpresa veio quando o patrão, ao ver o sucesso do negrinho, o tratou com mais crueldade ainda. O negrinho, no entanto, não se deixou abater, e ao invés de ceder ao desespero, manteve-se firme e sereno. Nesse momento, Mãe Pretinha apareceu novamente, e como recompensa por sua fé e resistência, transformou o negrinho em um ser especial. Ele não seria mais o garoto que trabalhava como escravo, mas sim uma figura que carregava consigo o poder da justiça e da proteção. Alguns dizem que ele se transformou em um espírito protetor, andando pelas fazendas e campos, ajudando aqueles que precisavam. Curiosidade: a figura mítica da Mãe Pretinha. A figura de Mãe Pretinha, embora esteja centralizada nessa lenda, aparece em diversas histórias do folclore brasileiro. Ela é uma representação da força ancestral africana, uma figura materna que guia e protege. Em algumas regiões, ela é associada a entidades afro-brasileiras como Iansã, a orixá das tempestades e da transformação, o que a torna uma figura essencial para a compreensão das raízes culturais e religiosas do Brasil. O negrinho do pastoreio e sua lenda. Após a transformação, o negrinho se tornou uma espécie de espírito vingador e protetor, uma figura que, nas noites escuras e silenciosas, passava pelos campos, sempre atento a qualquer sinal de injustiça. Ele agia como um espírito justiceiro, castigando os patrões cruéis e ajudando os trabalhadores que, como ele, eram oprimidos. Em algumas versões da lenda, o negrinho do pastoreio se tornou uma figura lendária, capaz de ensinar os valores da justiça, da fé e da resistência, mas também da paciência e da humildade. Sua história foi passada de geração em geração, como um lembrete de que, mesmo nas piores circunstâncias, a força interior e a coragem podem conduzir à vitória, ao reconhecimento e à justiça. Curiosidade: a simbologia do pastoreio. O pastoreio, tema central desta história, é simbólico da liderança e da responsabilidade. O negrinho, mesmo sendo um jovem escravizado, foi encarregado de uma tarefa importante: guiar o rebanho. Esta figura de líder, muitas vezes associada à ideia de guia, pastor ou protetor, é um símbolo que transcende a história. Ele representa a luta pela liberdade e pela autonomia, em um contexto em que a sociedade impunha a opressão aos mais vulneráveis. A lenda do negrinho e o legado de esperança. O negrinho do pastoreio, apesar de sua origem marcada pela dor e sofrimento, simboliza a resistência contra a opressão e a injustiça. Sua história atravessa gerações, não só como uma fábula de superação, mas também como um poderoso símbolo de esperança. A moral da história está no fato de que, independentemente das dificuldades enfrentadas, a coragem e a fé podem mudar destinos e transformar realidades. A lenda também traz uma reflexão sobre as condições sociais do Brasil na época da escravidão. O negrinho, como tantos outros, foi explorado, mas sua luta contra a crueldade dos patrões reflete uma resistência universal. O negrinho representa todos os oprimidos que, ao longo da história, enfrentaram regimes de exploração e violência, mas que, através de sua força interior, puderam alcançar a liberdade, ainda que de maneira simbólica. A história do negrinho do pastoreio é uma das mais poderosas lendas brasileiras, carregada de significados profundos e lições universais. Ela nos ensina sobre coragem, fé e resistência,
e nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a justiça e a bondade podem prevalecer. O negrinho, com sua pureza de coração, conseguiu transformar sua vida, sendo uma figura que vive até hoje na memória coletiva do povo brasileiro, como um ícone de superação e luta contra a opressão. Você já imaginou caminhar sozinho à noite, numa estrada de terra deserta, e ouvir ao longe o som de cascos batendo com força no chão? O som vai se aproximando, e de repente você vê um corpo de cavalo correndo em disparada, soltando fogo pelas narinas e pelo pescoço, mas sem cabeça alguma. Hoje vamos mergulhar em uma das lendas mais assustadoras do folclore brasileiro, a mula sem cabeça. Prepare-se, porque essa história tem mistério, medo e lições que atravessaram gerações. A mula sem cabeça é descrita como uma criatura amaldiçoada, resultado de um pecado terrível. Segundo a tradição, ela surge quando uma mulher se envolve com um padre, quebrando votos religiosos. Como castigo, ela se transforma nessa criatura horrenda, um cavalo sem cabeça, cuspindo fogo, que cavalga durante a noite, aterrorizando vilas e estradas. Mas há versões diferentes da história. Em algumas regiões, basta uma mulher pecar gravemente contra a fé para que a maldição caia sobre ela. E o mais assustador, a transformação não é permanente. Dizem que a mulher volta à forma humana durante o dia, mas à noite a maldição a domina. Uma das histórias mais contadas vem do interior de Minas Gerais. Um viajante, conhecido por sempre voltar tarde para casa, jurava que nunca acreditaria em lendas. Certa noite, em plena sexta-feira, ele seguia a cavalo por uma estrada deserta, iluminada apenas pelo clarão da lua. Foi então que ouviu o som de cascos. Primeiro fraco, depois cada vez mais forte. Quando olhou para trás, viu algo impossível. Um corpo de cavalo correndo em disparada, mas onde deveria estar a cabeça? Só havia um buraco em chamas. As labaredas iluminavam a escuridão e o cheiro de enxofre tomava o ar. O viajante tentou fugir, mas a criatura o perseguiu até que, desesperado, ele caiu do próprio cavalo. Quando acordou, estava em casa, febril, e jurava que até o fim de sua vida nunca mais sairia de noite sozinho. Dizem que a mula sem cabeça aparece sempre em noites de sexta-feira. O som de cascos ecoando sem que haja cavalo por perto é o primeiro aviso. O cheiro de enxofre é outro sinal de que ela está próxima. E se você ouvir relinchos assustadores em meio ao silêncio da madrugada, cuidado, pode ser tarde demais. Há também quem diga que a única forma de deter a criatura é com objetos sagrados. Um crucifixo, um terço ou até mesmo uma oração forte pode fazer a mula desaparecer. Mas atenção, isso não destrói a maldição, apenas a afasta por um tempo. No interior de Goiás, há registros antigos de fazendeiros que juravam ter visto uma sombra em chamas cruzando os pastos durante a madrugada. Em algumas vilas do Nordeste, moradores mais velhos contam que a mula sem cabeça corria em volta das igrejas, como se fosse uma punição eterna, ligada ao pecado que a originou. E o mais assustador, alguns afirmam que ao amanhecer, a mulher que carrega a maldição sempre aparece exausta, com marcas de queimadura e roupas rasgadas, sem nunca admitir onde esteve. Assim como o curupira protege a floresta e o lobisomem carrega maldições ligadas à lua, a mula sem cabeça é uma lenda de advertência. Ela nasceu como uma forma de alertar contra os excessos, os pecados e as escolhas que poderiam trazer consequências terríveis. Mais do que assustar, a história foi passada de geração em geração como uma lição moral. Principalmente em comunidades muito ligadas à religião, a mula sem cabeça continua sendo uma das lendas mais fortes do nosso folclore. E mesmo hoje, em tempos modernos, basta uma noite silenciosa numa estrada de terra para que a imaginação faça você ouvir cascos ecoando no escuro. Então eu te pergunto, se você estivesse sozinho e ouvisse esse som se aproximando, teria coragem de olhar para trás? Se gostou dessa história, já deixa o like,
se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar nossas próximas lendas e mistérios. E aproveita para assistir também o vídeo sobre o Curupira, o protetor da floresta que pode ser tão assustador quanto. Até a próxima! E cuidado às sextas-feiras à noite. Em uma noite escura e enluarada, o fogo da lareira crepitava, iluminando vagarosamente os rostos curiosos ao redor. Todos, sem exceção, estavam ansiosos para ouvir mais uma das histórias que circulam nas cidades do interior. Era uma noite como qualquer outra, exceto pela lenda que estava prestes a ser contada. A história do Boitatá, uma criatura lendária que assombra as florestas e campos do Brasil até hoje. O surgimento da lenda. A lenda do Boitatá tem suas raízes nas regiões mais remotas do Brasil, principalmente no interior do estado de Goiás, Minas Gerais e outras áreas do centro-oeste. Segundo os mais antigos, o Boitatá é um espírito maligno que à noite se transforma em um boi de fogo. Sua presença é anunciada por um brilho avermelhado e uma fumaça densa que envolve a mata. A aparição do Boitatá. Em muitas versões da lenda, o Boitatá é descrito como um ser do mal, uma criatura com olhos que brilham como brasas e um corpo envolto em fogo. Sua história é cercada de mistério, já que, em algumas versões, ele era originalmente um boi comum, mas foi amaldiçoado após cometer um erro fatal. Na versão mais comum, o boi aparece em noites de tempestade ou de lua cheia, um sinal claro de sua presença para quem ousar se aventurar nas florestas escuras. A maldição do Boitatá. Existem várias versões para a origem da maldição que transformou o Boitatá em uma criatura sobrenatural. Em algumas histórias, ele teria sido um boi que vivia pacificamente com os outros animais da região, até que um fazendeiro, temendo sua força, o matou cruelmente. Seu espírito então se vingou, ressurgindo das cinzas em forma de fogo. Em outras versões, o boi era um animal de alguém que fez um pacto com forças sobrenaturais, e foi esse pacto que o condenou. A caçada e o mistério. Nos contos de caçadores e aventureiros, o Boitatá é descrito como uma fera, que não apenas assusta, mas também persegue aqueles que ousam se aproximar de seu território. Muitos relatos falam de caçadores que, ao seguirem os rastros do boi, se deparam com o brilho dos seus olhos flamejantes e ouvem seus gritos guturais que ecoam pela floresta. Alguns afirmam que, se o Boitatá os pegasse, sua alma seria consumida pelo fogo, mas o mito também diz que existe uma maneira de escapar: nunca olhar diretamente para os olhos flamejantes do boi. Diz-se que, se você conseguir passar sem ser visto por ele, o Boitatá retornará à sua forma original, dissipando-se na noite sem deixar vestígios. Curiosidade: a associação com os folclores de outras regiões. O Boitatá é uma figura que compartilha semelhanças com outras lendas de criaturas mágicas de fogo encontradas em diferentes culturas ao redor do mundo. Em algumas histórias europeias, como a de Will o' the Wisp, as luzes que guiam os viajantes para o perigo são bastante similares ao fogo que o Boitatá emite. Esse tipo de conexão com mitos globais reflete a universalidade do medo do desconhecido e das forças sobrenaturais. O encontro fatal. O momento mais tenso da lenda ocorre quando um grupo de viajantes ou caçadores se encontra cara a cara com o Boitatá. A criatura, como dizem os relatos, corre em direção àqueles que tentam enfrentá-la, queimando tudo em seu caminho. Em algumas versões, o boi é retratado como sendo capaz de desaparecer nas sombras, surgindo e sumindo com facilidade. Para sobreviver, os homens precisam correr, mas alguns, na tentativa de se protegerem, acabam sendo consumidos pelo fogo de suas chamas infernais. Curiosidade: o boi como símbolo. No folclore brasileiro, o boi é um símbolo importante de força e resistência. Mas no caso do Boitatá, ele também representa a ideia do fogo como algo tanto criador quanto destruidor. O boi, sendo um ser comum,
transita entre esses dois polos, vida e morte, e sua maldição é um lembrete da relação delicada entre os humanos e o sobrenatural. A despedida do Boitatá. Muitos dizem que, para se livrar da presença do Boitatá, os habitantes da região devem oferecer sacrifícios de fogueira ou até mesmo realizar rituais para apaziguar seu espírito. No entanto, outros afirmam que o boi nunca desaparece completamente. O Boitatá está sempre presente na memória das pessoas, esperando o momento certo para retornar, principalmente em noites escuras ou quando o vento sopra forte. Conclusão: o Boitatá é uma figura imponente do folclore brasileiro, com uma história que mistura medo, mistério e superação. Apesar de ser uma lenda, ele ainda é uma presença forte nas culturas de várias regiões do Brasil, com muitos acreditando que ele ainda habita as florestas e campos, aguardando o momento em que poderá novamente assustar aqueles que ousarem cruzar seu caminho. Ao longo dos anos, o Boitatá se tornou uma metáfora para os perigos ocultos nas sombras, para os desafios que enfrentamos e, acima de tudo, para as consequências das nossas ações. A história nos lembra de que, muitas vezes, o que é temido na verdade é apenas o reflexo de nossas próprias ações passadas e que não podemos escapar facilmente das consequências daquilo que fazemos. Com o passar dos séculos, a lenda do Boitatá continua a evoluir, mas uma coisa é certa: ele nunca será esquecido e suas histórias continuarão a ser contadas em volta das fogueiras, nas noites escuras, onde o mistério nunca se apaga. Você já ouviu falar da caipora? Uma criatura misteriosa, ao mesmo tempo temida e respeitada, que habita as matas do Brasil desde muito antes da chegada dos portugueses. Para alguns, ela é apenas um mito. Para outros, é a explicação para barulhos estranhos na mata, para caçadas fracassadas ou até mesmo para o desaparecimento de viajantes. Mas será que a caipora existe de verdade? Hoje vamos mergulhar fundo em uma das mais fascinantes lendas brasileiras. Uma história que mistura medo, respeito e cultura popular. Uma lenda que nasceu dos povos indígenas, atravessou os séculos e ainda ecoa até os dias de hoje. Prepare-se, porque a partir de agora vamos entrar na mata fechada, onde cada galho que se move pode ser o vento, ou a própria caipora. A origem da lenda. A caipora é uma figura do folclore brasileiro, nascida principalmente das tradições indígenas. Seu nome vem do tupi caapora, que significa habitante do mato. Desde os primeiros registros coloniais, viajantes e cronistas já mencionavam histórias sobre seres guardiões das florestas, responsáveis por proteger os animais contra caçadores desrespeitosos. Diferente de muitos monstros folclóricos, a caipora não é necessariamente má. Ela pode ser generosa com quem respeita a natureza, mas cruel e vingativa com aqueles que destroem sem necessidade. É como se fosse a consciência viva da floresta. Mas como ela é descrita? Aparência da caipora. Alguns relatos dizem que ela é uma pequena índia, de pele escura, cabelos longos e corpo ágil. Outros a descrevem como um ser peludo, quase animalizado, com dentes afiados e olhos brilhantes. Mas o detalhe mais famoso está em seu transporte. A caipora costuma aparecer montada em um porco do mato, percorrendo as matas com uma velocidade assustadora. E tem mais. Dizem que ela carrega sempre um cachimbo aceso, de onde sopra a fumaça para confundir caçadores. Histórias da caipora. Vamos a algumas histórias que fazem a caipora ser tão temida. O caçador que desafiou a mata certa vez, um caçador resolveu ignorar os conselhos dos mais velhos e entrou sozinho na mata em um domingo, dia em que, segundo a tradição, nunca se deve caçar. Ele acreditava que conseguiria retornar com muitas caças para se gabar na vila. No início, parecia que tudo estava dando certo. Os animais surgiam facilmente, mas cada vez que ele disparava sua espingarda, nada acontecia. O alvo simplesmente desaparecia, como se tivesse virado fumaça. Confuso, ele tentou várias vezes até ouvir um riso estranho ecoando entre as árvores.
De repente, uma figura pequena surgiu montada em um caititu, com olhos faiscando e o cachimbo brilhando no escuro. Era a caipora. Ela assobiou e naquele instante todos os animais desapareceram da floresta. O caçador passou horas vagando, perdido, até que caiu de exaustão. Quando acordou, estava de volta à entrada da mata, mas sem nenhuma caça. A lição estava dada. Com a caipora, não se brinca. A vingança contra os gananciosos. Outra história fala de um grupo de caçadores que, insatisfeitos com caçar apenas para comer, começaram a matar animais por pura diversão. O sangue espalhado pela mata teria atraído a atenção da caipora, que apareceu enfurecida. Eles ouviram uivos, gritos e passos pesados correndo ao redor, mas nunca conseguiam ver de onde vinham. As tochas se apagavam sozinhas. Os cães de caça fugiam apavorados e os homens começaram a enlouquecer de medo. Alguns juram que foram atacados por uma criatura montada em um porco do mato, que os derrubava um a um, deixando apenas arranhões profundos e marcas misteriosas no corpo. No dia seguinte, apenas um dos caçadores voltou à vila, desesperado e jurando nunca mais entrar na floresta. Curiosidades da lenda. A caipora não gosta de caçadas em sextas, sábados e domingos. Caçar nesses dias é um convite para atraí-la. Para enganar a caipora, os caçadores mais antigos deixavam tabaco ou cachaça na beira da mata como oferenda. Assim, acreditavam que ela os deixaria em paz. Dizem que a caipora pode se tornar invisível quando deseja, confundindo viajantes e caçadores. Em algumas regiões do Brasil, acreditava-se que a caipora só aparecia à noite, enquanto em outras ela podia surgir a qualquer hora. O som mais temido era o de seu assobio. Quem ouvisse deveria se esconder imediatamente, pois significava que a caipora estava próxima. A simbologia da caipora. A lenda não é apenas um conto para assustar crianças. Ela carrega uma mensagem poderosa: o respeito à natureza. Para os povos indígenas, a caipora era a personificação das forças da floresta, uma forma de lembrar aos homens que a mata não pode ser explorada de maneira gananciosa. Ela é, de certa forma, um símbolo ecológico. Muito antes de falarmos em preservação ambiental, a lenda já alertava para o perigo de destruir sem consciência. A caipora na cultura popular. A figura da caipora atravessou gerações. Ela aparece em livros, peças de teatro, filmes e até em programas de televisão. Quem não se lembra dela em Castelo Rá-Tim-Bum, onde era retratada como uma guardiã divertida e mágica da floresta? Além disso, ela está presente nas festas do Dia do Folclore, nas escolas, e continua sendo contada em rodas de histórias em comunidades do interior. A caipora é mais do que uma lenda. Ela é um lembrete vivo de que a floresta tem dono e que a ganância humana tem limites. É a guardiã invisível da mata, a justiceira dos animais, a protetora daquilo que não pode se defender. E agora eu te pergunto, será que a caipora existe apenas na imaginação popular? Ou pode ser que ela ainda vague pelas matas brasileiras, protegendo os animais e assustando caçadores? Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E claro, continue explorando o mundo fascinante das lendas brasileiras aqui com a gente. Até a próxima, e cuidado, se um dia você ouvir um assobio estranho no meio da mata, pode ser que a caipora esteja mais perto do que você imagina. Era uma tarde serena na pequena aldeia de São João das Pedras, uma vila escondida entre as montanhas, onde o som das folhas ao vento e o canto dos pássaros eram os maiores companheiros dos moradores. Nas ruas de terra batida, as pessoas caminhavam com a tranquilidade típica de quem sabe que o tempo passa devagar em lugares remotos. Mas naquela tarde, a história que seria contada mudaria a forma como todos viam o destino e a força da coragem humana. Esta é a história de Lara, uma jovem que desafiou os limites de sua vida e, contra todas as adversidades, se tornou uma lenda. Sua trajetória de luta e superação é uma das mais inspiradoras que ecoam nas noites de histórias contadas ao redor da fogueira
nas festas tradicionais e nos corações dos que acreditam que às vezes o destino é o que fazemos dele. O nascimento de Lara Lara nasceu em uma pequena casa de barro no sopé de uma montanha. Seus pais eram simples lavradores, com pouco mais do que o necessário para viver, mas sempre com um sorriso aberto e uma esperança constante de que o amanhã traria algo melhor. Desde cedo, Lara se destacou não apenas pela sua beleza incomum, mas por sua inteligência, curiosidade e, acima de tudo, pela coragem com que enfrentava os desafios da vida. Curiosamente, em muitas culturas, o nascimento de um herói ou heroína é marcado por sinais ou presságios. Em algumas versões dessa história, conta-se que uma estrela cadente cruzou o céu na noite em que Lara nasceu, algo que a aldeia tomou como um sinal de que ela estaria destinada a fazer algo grandioso. Porém, seus pais, imersos em suas lutas diárias, pouco perceberam esse detalhe, vendo apenas a filha como mais uma boca para alimentar. A juventude e o despertar da coragem. À medida que Lara crescia, ela se tornava cada vez mais conhecida na aldeia, não apenas por sua beleza, mas por sua bondade e ousadia. Sempre que surgia um desafio, ela estava pronta para enfrentá-lo, seja ajudando os mais velhos a carregar as cargas pesadas, seja correndo para a floresta para coletar ervas raras que curavam doenças. Lara não se intimidava diante do desconhecido. Em uma de suas aventuras na floresta, Lara encontrou um velho eremita que morava isolado em uma cabana e que tinha fama de ser um sábio. Ele, ao ver a jovem, percebeu algo especial nela. Foi nesse encontro que Lara soube, pela primeira vez, que seu destino estava entrelaçado com forças além da compreensão humana. O eremita, com um olhar penetrante, lhe disse: "Você tem um espírito forte, menina, e os ventos do destino estão à sua volta. Mas o que você fizer com esse poder é o que definirá sua jornada." Curiosidade: o encontro com o ermitão. Esse encontro com o eremita é uma metáfora muito comum nas histórias de heróis e heroínas, onde um mentor surge para preparar o protagonista para o grande desafio. Muitas vezes, o eremita ou o sábio é uma figura que, através de sabedoria ancestral, ajuda a moldar o personagem para enfrentar um destino difícil, guiando-o para seu verdadeiro propósito. A tragédia que muda tudo. No entanto, como em muitas histórias de superação, a felicidade de Lara não duraria para sempre. Quando ela completou 17 anos, uma grande tragédia atingiu a aldeia. Uma tempestade feroz, com ventos fortes e chuvas torrenciais, destruiu muitas casas e deixou a aldeia em ruínas. Durante a tempestade, os pais de Lara, que tentavam salvar a casa, foram tragicamente levados pela enxurrada. A dor que ela sentiu foi avassaladora e o peso da perda parecia não ter fim. Foi durante esse período de luto que Lara se afastou da aldeia por um tempo. Ela foi até a floresta, o único lugar que lhe trazia algum consolo, onde se deitou sob uma grande árvore e chorou por dias a fio. Neste momento, a floresta parecia abraçá-la, e foi em um desses dias, quando ela mal conseguia ver a luz do dia através das árvores, que Lara tomou uma decisão. Ela não permitiria que o sofrimento tomasse conta de sua vida. Ela teria que seguir em frente, e com isso, ela começou a entender que seu destino era mais do que simples sobrevivência. Ela estava destinada a algo maior. Curiosidade: o papel da natureza nas histórias de superação. A natureza, especialmente a floresta, desempenha um papel simbólico muito forte nas histórias de superação. A floresta, frequentemente, é um lugar de transformação, onde o protagonista enfrenta seus medos e realiza o autoconhecimento. Em muitas culturas, ela é vista como um templo sagrado de aprendizado e autodescoberta. A jornada do herói. Desafios e conquistas. Após a perda, Lara começou a sua jornada. Não uma jornada simples, mas uma jornada que exigiria de sua força interior a cada passo.
Ela sabia que algo maior a aguardava e que as respostas não viriam facilmente. Sua primeira grande tarefa foi enfrentar o monstro da montanha, uma criatura mítica que aterrorizava os campos ao redor da aldeia. De acordo com os aldeões, o monstro era uma criatura de grandes dimensões que protegia uma fonte de água cristalina escondida no topo da montanha. Muitos tinham tentado conquistar a montanha e a fonte, mas nenhum retornava. Com coragem e determinação, Lara decidiu enfrentar o monstro. Ela não tinha espada ou armadura, mas apenas a fé em sua missão e a força de seu espírito. Ao enfrentar o monstro, ela percebeu que a verdadeira luta não era contra a criatura, mas contra seus próprios medos. Depois de uma batalha árdua, Lara conseguiu domar o monstro, não com violência, mas com compreensão e paciência. Ao conquistar a montanha e a fonte, Lara trouxe com ela a água cristalina, que tinha o poder de curar qualquer enfermidade. Ela usou essa água para curar os aldeões que estavam doentes e feridos devido à tempestade, e a aldeia floresceu novamente. Curiosidade: o monstro da montanha e a superação dos medos. O monstro da montanha é um arquétipo clássico que representa as dificuldades internas que o herói deve superar para crescer. Esse monstro não é apenas uma criatura física, mas simboliza os próprios medos, limitações e inseguranças do personagem. O fato de Lara não vencer o monstro com violência, mas com paciência e compreensão, reflete o tema de que a verdadeira vitória muitas vezes vem da superação interna. A escolha de Lara. A renúncia ao poder. Com a água curativa em mãos e a aldeia agora segura, Lara tornou-se uma líder natural. Sua força, coragem e bondade inspiravam todos ao seu redor, e a população começou a vê-la como uma líder e protetora. No entanto, Lara, ao contrário de muitos outros, sabia que o poder e a liderança poderiam corromper. Em uma noite, depois de muito refletir, ela subiu novamente a montanha, até o local onde havia derrotado o monstro, e lá fez uma escolha difícil. Ela decidiu renunciar ao poder que havia adquirido. Lara sabia que o verdadeiro propósito de sua vida não estava em governar ou ser vista como uma figura de autoridade, mas em continuar ajudando as pessoas com sua sabedoria e bondade, sem precisar de reconhecimento. Curiosidade: a renúncia ao poder. A escolha de Lara de renunciar ao poder é uma parte importante do arquétipo do herói. Muitas vezes, os heróis que enfrentam grandes desafios e superam obstáculos decidem, no fim de sua jornada, abrir mão de recompensas materiais ou do poder. Isso reflete a ideia de que a verdadeira nobreza de caráter vem da humildade e do desejo genuíno de ajudar os outros, sem egoísmo ou vaidade. Lara, com sua coragem, sabedoria e bondade, se tornou uma lenda viva. Sua história foi contada por gerações, não apenas como uma história de superação, mas como um lembrete de que o destino não é algo que está fixado. O destino pode ser mudado, desafiado e transformado, desde que tenhamos coragem, compaixão e um coração puro. A lenda de Lara nos ensina que o maior poder que temos não está nas armas nem na força física, mas na nossa capacidade de transformar o sofrimento em algo positivo, de aprender com as dificuldades e de usar nossa sabedoria para o bem coletivo. E assim, a história de Lara continua a ser uma fonte de inspiração para todos que se encontram em momentos de adversidade, lembrando-nos de que, com fé e coragem, podemos desafiar nosso destino e escrever nossa própria história.